Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui nesse nosso segundo dia de trabalho, de alegria e de diálogo com os colegas que vieram apresentar suas pesquisas e os resultados dos trabalhos que estão realizando. Hoje eu tenho o prazer e a honra de mediar junto com o professor Jorge Kuhlmeier essa mesa, muito mais na forma de um apoio técnico, mas já faço também a apresentação do professor Sebastián Gago, que é professor da Universidade Nacional de Córdoba e é um especialista, é um dos nomes mais respeitados da América Latina, trabalhando com artes gráficas, trabalhando com cultura, com imagens, com quadrinhos. Então eu gostaria de, nesse sentido, dizer ao professor Sebastián, é um prazer muito grande estar recebendo o senhor aqui, e estamos aqui para ouvir o senhor e aprender e debater um pouco sobre cultura na América Latina. Obrigado. Obrigado. Então já podemos começar. Muito obrigado pela sua apresentação. A honra é minha. Muito obrigado, professor Ivan Lima Gomes, que teve a gentileza e fez todo o esforço e gestões para me convidar aqui nesse colóquio número 11, Colóquio Internacional da Diversidade das Culturas. Agradeço também a presença de todos vocês, participantes, ouvintes, estudantes, professores, pesquisadores, e um momento especial, não? Como são 50 anos, do aniversário 50 do programa de pós-graduação em História dessa Universidade Federal de Goiás. É realmente uma grande honra para mim, uma alegria, e também os organizadores, as 3 universidades organizadoras, Federal de Goiás, a Unicinos e a UNJU, também agradecer a presença e o trabalho delas. Hoje eu preparei uma apresentação que se basa em uma explicação, uma descrição de como que eu fiz uma pesquisa de um processo cultural, de recepção cultural. Eu vou compartilhar aqui, tal como a professora Renata me indicou. Nossa, sempre tenho mais sorte com tecnologia. Vou tentar falar peço desculpas se não entenderem em português, para fazer mais participativa a fala. E vou começar com seria a capa, né? A capa dessa apresentação, que se chama uma abordagem teórica e metodológica para o estudo de circulação e recepção de quadrinhos. Eu pertenço à Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade Nacional de Córdoba, tal como o professor Cristiano anunciou. Nessa faculdade temos uma equipe de pesquisa científica que já tem 22 anos, já está por fazer 22 anos agora em janeiro, que se chama Grupo ECHA. Nós chamamos ECHA porque a pronúncia da CH é diferente, né? Che. Estudios y Crítica de la Historieta Argentina. Esse é o nome do proyecto de investigación, como le llamamos nosotros, que está financiado, recebe os orçamentos da Secretaria de Ciência e Tecnologia dessa universidade. Eu agora estou sendo integrante já há quase 15 anos dessa equipe, fundada pelo professor Roberto von Sprecher, que é um dos professores mais antigos e especialistas em comunicação e cultura dentro do âmbito dessa universidade, e tem reconhecimento no nível nacional também, e é um dos fundadores dos estudos de quadrinhos na Argentina, pelo menos desde uma perspectiva acadêmica universitária, dentro dos grupos universitários.
Com esse eu coloquei aí o logotipo do ECHA, que é como uma forma de fazer publicidade também, não? Como é que eu vou expor hoje? Primeira coisa que eu vou falar são alguns antecedentes de pesquisa, que já adiantei um pouco isso, e síntese da trajetória de autores, quadrinistas sobre análise, porque quando alguém pesquisa uma obra cultural, literária, impresso, tem que fazer uma reconstrução da trajetória dos autores. Mas vou ser muito breve esse aspecto. Eu vou me concentrar mais no segundo ponto, que seria a conceitualização da leitura de quadrinhos, histórias em quadrinhos, narrativas sequenciais também, gibi, também se chama aqui, né? Suas condições sociais de produção de sentido. É dizer, a leitura e a reconstrução de um contexto e as pegadas ou marcas que estão presentes no discurso e que são marcas do contexto, das condições de recepção, seria. E no terceiro ponto que eu vou falar também seria como fazer um método para construir inferências analíticas sobre os casos de estudo. Basicamente, esse estudo que eu fiz seria um estudo de tipo qualitativo, uma pesquisa qualitativa, muito particularizada de casos, escolhendo uma obra e um autor em particular. Mas, mesmo que, embora tenha sido sobre um autor e um grupo, um corpus de obras que é de autoria desse autor, desse quadrinista, eu arrisco, me aventuro a dizer que esse tipo de pesquisa, pelo menos no modelo teórico-metodológico, poderia se aplicar para outros tipos de pesquisa dentro desse campo de estudos, por exemplo, de estudos de leitura de quadrinhos. Como é que eu me fiz perguntas para... primeiro que tudo, o interesse é pesquisar o social, aspectos da sociedade através do consumo cultural. Isso implica uma pergunta: em que condições as pessoas leem? Os sujeitos, os leitores, realizam essas práticas. Pelas características da obra que eu escolhi, que eu selecionei para estudar a leitura, tive que fazer uma reconstrução de contextos bem diferentes. Por exemplo, no caso de um quadrinho clássico, que já tenha sido reeditado e tenha passado por um processo de consagração, de reconhecimento, talvez, quem sabe, o momento atual permite um olhar sobre os processos que essa obra teve de ressignificação, releituras, e essas releituras fazem parte da obra em si, né, da trajetória desse bem cultural e a apropriação social que a obra teve. E para poder fazer as inferências analíticas sobre as leituras das pessoas, tentei fazer uma construção de tipos ideais, tomando esse conceito de Max Weber, sociólogo Max Weber, tipos de uma tipologia de recepção que não responde necessariamente a um critério generacional, porque talvez pode ser que duas pessoas pertencem à mesma corte ou grupo geracional, mas eles têm interpretações diferentes de uma obra, enquanto que talvez uma pessoa dessa geração tem leituras semelhantes a uma pessoa que pertence a outro grupo geracional. Essas imagens que vocês estão vendo são de quadrinhos de Hector Westerheld, nesse caso, El Eternauta, que é uma obra que já tem sido editada no Brasil, traduzida em português. É uma obra de ficção científica, ficção de invasão extraterrestre. Conhecem, né? El Eternauta?
Essa é outra obra que é um quadrinho clássico de aventura na Argentina. Seria um gênero de sandálias e espadas, chamamos lá, guerreiros antigos, trotamundo. Como é? Capa espada, né? Como esses filmes da década dos 60, Espartaco, Cleópatra, Ben-Hur. Isso, ambientação histórica, né? Guerreiros. Então, como referência teórica central, a pesquisa, esse modelo de pesquisa parte de uma ideia, ou inicia com uma ideia que seria que para pensar em estudo de quadrinhos, penso os quadrinhos como bens culturais situados em uma história cultural que contextualiza, tentamos contextualizar as práticas de leitura e consumo, para observar diferentes usos, investimentos sociais, meios ou instâncias de socialização que essa obra teve na leitura. O consumo pensado como uma prática mediada ou intermediada, são experiências culturais nas quais intervêm vários fatores contextuais. Esse conceito tomo dos estudos culturais britânicos, fatores contextuais, um autor que se chama David Morley, e um autor latino-americano, espanhol colombiano, Martín Barbero, fala que o consumo é um conjunto de processos, dos processos sociais de apropriação dos produtos. E isso implica produção de sentido de acordo a diferentes competências culturais, ou em termos de Pierre Bourdieu, sociólogo francês, seriam hábitos, disposições culturais. Está entendendo mais ou menos? Oh, você entende? Obrigado. Estou falando chinês clássico, mandarim, né? Tá. Eu sei alguma palavra em chinês também, posso falar, sim. Como conceptualiza o sentido? Essa outra imagem de Nippur de Lagache, esse quadrinho que eu falei de guerreiro de capa e espada, né? Sentido seria modelos de relações e de ordens sociais. Através da produção de sentido e na leitura, se incorpora, se insere um texto numa tradição. Bourdieu, em um diálogo, uma entrevista que teve com Roger Chartier, um historiador da cultura francês, historiador do livro, da edição da cultura e da leitura, Bourdieu falou que quando o livro permanece e todo o mundo ao redor do livro muda, o livro também muda. É dizer, que uma obra também são suas leituras. A reconstrução de experiências de leitura, então, focalizamos a análise nas formas de inserção dos quadrinhos, nesse caso, em contextos culturais e históricos diferentes, que fizeram a obra mudar. Não é que muda o conteúdo literal da obra em si, mas sim vai mudar a importância social da obra, como é que é interpretada, novas chaves de leitura numa obra. Até por exemplo, uma obra como Superman, né? A série que ainda até o dia de hoje é publicada, né? E novos episódios. Novos episódios de Superman pode chegar a ser uma releitura, uma ressignificação do herói em um contexto determinado. Por exemplo, como é que tem mudado a origem de Superman, sendo um herói que nasceu em outro planeta, mas já nos anos 80 vai a fazer uma reescritura do herói, do super-herói, porque a narração do nascimento e a origem de Superman é feita nos próprios Estados Unidos, né? Como que nasce de alguma maneira, mesmo que ele tenha origem extraterrestre, nasce nos Estados Unidos. E isso é uma forma também de como é que esse quadrinho constrói a imagem da migração e da migração estrangeira, sobretudo num contexto político particular que era nos anos 80 nos Estados Unidos. Então, um exemplo para pensar como uma obra pode mudar através do tempo
e isso expressa-se nas leituras, como as mudanças no campo dos quadrinhos na Argentina, que foi forte essa mudança nos anos 90, também essas mudanças no campo editorial, uma forte crise, praticamente desaparição, sumiu o espaço, o campo da edição de quadrinhos como indústria editorial profissional. Sumiu, e isso teve seu correlato no consumo. A partir de 2010, por exemplo, da segunda década do século XXI, o âmbito dos quadrinhos começou a se tornar mais estável, no sentido que manteve mais ou menos um público leitor, que mesmo não tem a massividade que tinha até os 90. É uma nova forma de massividade e é um campo de limites expandidos, porque tem pessoas, por exemplo, de diferentes âmbitos das artes, de graphic design, fotografia, jornalismo, artes visuais, que compõem fotografia, compõem esse âmbito como autores e também como leitores. Se formou uma espécie de ambiente, e aqui tem uma ideia que tem a ver com que na Argentina contemporânea existem experiências de editoras relativamente pequenas e independentes que são frutíferas em um contexto economicamente adverso, instável, mas é um contexto estimulante em termos de produção literária, produção de narrativas sequenciais, autogestão editorial. E essas pequenas e medianas editoriais tornaram visíveis as obras de novos autores, autoras, quadrinistas, escritores, reeditaram obras velhas, recuperaram algumas obras, inovaram o formato de livros, fizeram inovação no formato e livros e outros impressos, publicações, tipo de publicação, magazines, fanzines, participaram de feiras e eventos e foram também construindo, desde baixo para cima, um circuito de eventos culturais, como seria um circuito do cómic, dos quadrinhos, que tem como uma espécie de calendário anual, abriram novos espaços de circulação e de socialização da leitura e dos quadrinhos. E quem sabe é um espaço intermédio entre o mundo do cómic mainstream e o mundo do cómic underground, né? Esse espaço de sociabilidade editorial e leitora que foi construindo devagar e que já na década atual já é bastante consolidado, mesmo a crise que está atravessando a Argentina, né? Como é muito tempo, mais ou menos? Isso, tá bom. Então, vou me posar agora em condições de recepção cultural, que penso como marcas das distintas leituras feitas pelos indivíduos. O interesse da nossa pesquisa é pensar sociologicamente, né? Desde a comunicação, pensar nas estruturas sociais objetivas e subjetivas, mais do que no detalhe dos consumos. Mas não é questão de descuidar os detalhes do consumo, ignorar os detalhes do consumo. A hipótese teórica é que a compreensão das práticas de leitura é feita em relação a uma série de fatores contextuais. Primeiro que tudo, a trajetória editorial e às vezes, se existir a consagração de uma obra, de um autor. Mas esse tipo de fator é próprio porque minha pesquisa, eu pesquisei um autor, por exemplo, que é um autor muito consagrado na Argentina, reconhecido, o autor do Eternauta mesmo. E também todos os dispositivos editoriais do campo da crítica que surgiram em torno da obra do autor, reedições, dispositivo de colocação de texto para texto na obra, ressignificação dessa obra. Em segundo lugar, o momento histórico-político cultural da leitura, que influencia também a forma que as pessoas leem, ainda que não seja uma influência direta, assim, muito marcada, sempre nas pessoas vai ter variedade de leituras. E também aí tem a ver uma questão que tem a ver com a história da trajetória de uma mídia, um produto da mídia de massa, que tem uma história muito importante, tanto na Argentina quanto no resto da Latinoamérica,
no Brasil também, certamente, que são os quadrinhos. Então, qual é que foi a posição que as histórias em quadrinhos ocupam dentro do espaço cultural de uma sociedade, o nível de legitimação que o quadrinho tem? Isso também é um fator importante para pensar na leitura de quadrinhos. E no terceiro ponto, que abrange várias coisas aí, eu tomei de uma autora francesa de pesquisas. Ela construiu um modelo teórico de sociologia da leitura, que tem a ver com as biografias, a construção das biografias leitoras e da socialização leitora. Socialização que eu me refiro, com Joëlle Baloul, essa autora, a como é que se compõe a rede de informação e sociabilidade leitora das pessoas. Então, aí eu fiz como uma espécie de desenho, assim, modelinho, dentro da primeira condição de recepção, trajetória editorial, de consagração de uma obra, um autor, quais são essas instâncias de consagração, talvez próprias do campo dos quadrinhos, ou heterônomas ao campo do quadrinho, por exemplo, a intervenção que o Estado, o campo oficial, das instituições oficiais têm, a escola, o campo intelectual, também que exerce influência e, de alguma maneira, benção simbólica dentro dos campos dos quadrinhos, que dispositivos editoriais existem e também no campo, como intervém o campo da crítica, tanto de dentro do campo como de fora do campo. Essa linha assim, de tempo que parece estar traçada aí tem a ver com reedições do Eternauta, por exemplo, como foi evoluindo com o passo do tempo. Ontem, precisamente, tivemos um tribunal, uma banca de avaliação sobre uma importante pesquisa sobre a trajetória e a toma de posição, a importância que teve a experiência editorial de Hector Westerheld, com seu próprio projeto editorial, que foi a Editora Fronteira. Então, como foram os formatos, como é que esse quadrinho que se publicava semanalmente em entregas de 3 páginas terminou virando novela, que agora é muito moda assim, falar em novela gráfica, né? Os quadrinhos como uma forma de legitimação que vem talvez do campo literário. E embaixo tem imagens que mostram alguns momentos cruciais, assim, importantes da consagração dessa obra, o uso como essa obra teve um itinerário dentro do campo político, das disputas políticas partidárias na Argentina, né? Aí está a vice-presidenta, que nesse momento era presidenta da nação, Cristina, está com a viúva do Westerheld. A apropriação que essa obra teve dentro do campo político é muito importante. O segundo ponto, para ser assim breve, tem que ver com o momento histórico-político e cultural da leitura. Aí eu fiz mapas e estados do campo editorial dos quadrinhos, também mapa e estado do campo político-social de um país, dentro do modelo teórico importante, o análise das relações entre políticas culturais e experiências editoriais criativas que tiveram lugar no período, como é que as condições de possibilidade para que uma obra pudesse existir, editar-se, e esse mapa e estado do campo da historieta, como chamamos lá na Argentina os quadrinhos, é importante porque quando o pesquisador constrói as tipologias leitoras, o faz em relação com momentos históricos. Então, assim é como vão surgindo as cortes geracionais de leitores ao longo do tempo. E aí também, dentro desse segundo ponto, ou condições de recepção, momento histórico e político da recepção, uma hipótese seria que as práticas de produção de sentido na leitura, ou práticas de recepção, estão condicionadas pelo momento histórico e político de uma sociedade. Por isso, aí vou dar esse exemplo, né? Que a consagração oficial de um autor, uma autora,
insere a obra numa matriz cultural diferente, a matriz que teve como foi essa matriz dos primeiros leitores da obra, no momento de publicação original. E esse processo poderá ser compreendido em referência a um contexto ideológico, político, e também pode ler algumas marcas desse processo em dispositivos editoriais, tipo de edições da obra, como é que a obra vai circulando no espaço público, aí tem imagens da apropriação da obra, né, do Eternauta. Uma obra muito usada pelas forças políticas, dirigentes políticos, num momento especial da Argentina. E esse é o terceiro ponto, acho que é muito, para mim, um dos mais relevantes, que é ir ao leitor, reconstruir a biografia leitora, de socialização da leitura, como é que se foram em torno às práticas culturais do leitor, vão se tecendo assim, tramando redes de informação, espaços de acesso ao conhecimento, disposições culturais, como é que esse leitor foi adquirindo gosto pela leitura de quadrinhos. E isso é o que eu fiz com, basicamente, entrevistas qualitativas, em profundidade, e aí também construí um conceito, né, de como é que todo espaço cultural tem um capital cultural específico do leitor, né? Como é que se vai formando a condição de leitor de quadrinhos, que assume um sentido de pertença a uma comunidade ou a um âmbito social, nesse caso o âmbito das narrativas sequenciais. Mas tendo em conta que nos últimos 20 anos foi se formando um ambiente de comiqueiro, em muitos países, particularmente na Argentina, isso é muito importante, através também da importância crescente que do circuito de comiqueiro, eventos, de quadrinhos, convenções, cerimônias de premiação, cerimônias de, por exemplo, aqui no Brasil tem uma cerimônia muito importante que é o troféu HT Mix, talvez é o único na América Latina. É uma instância oficial que tem hierarquizado as narrativas sequenciais como uma esfera cultural digna de valoração, digna de reconhecimento, sobretudo pelo reconhecimento do capital estético expressivo e também até o reconhecimento de como tem se construído os quadrinhos como um objeto teórico, um objeto de reflexão. 10 minutos. Como vamos? Bem, mais ou menos. Entende-se? Se entende? E certamente que o que eu estou observando nas novas gerações de leitores, que quanto maior capital cultural específico, como leitor comiqueiro, como chamamos lá, comiqueiro duro, um comiqueiro duro, uma comiqueira dura seria como uma pessoa com muito conhecimento, inserimento no âmbito de quadrinhos, que participa nas discussões, assistem aos eventos, tem relacionamento também com autores, se formou como um espaço de sociabilidade muito diferente como era há 30 anos atrás, quando os leitores nem conheciam quem eram os autores, não tinham talvez possibilidade de acessar diretamente até a vida do autor. Quanto maior seja a capital cultural, maior será o acesso às histórias de quadrinhos sem mediações heterônomas. Com mediações heterônomas, falo as influências ou a direcionamento do sentido ou das leituras que podem provir de instâncias oficiais, culturais, intelectuais. Os leitores desenvolvem práticas mais virginais de leitura, em chave de aventura, não história de aventura, como um lazer, um prazer. E existem diferentes modos de se reconhecer como parte de um espaço cultural,
E acho que isso pode se relacionar com uma categoria teórica, uma condição de recepção que Joëlle Baloul, essa autora francesa, trabalha, que seriam as formas de representação e valoração do livro e da leitura que os leitores têm, né? Formas diferentes de reconhecer-se como leitor e reconhecer as obras que eles leem, como literatura, como algo de validez, como um valor socialmente reconhecido ou não. E dentro das biografias leitoras e dessa pesquisa da sociabilidade leitora, posso fazer uma tese, uma hipótese. Leitoras e leitores jovens, aqui se chama geração Z, né? Sim. Após os millennials, eles seriam, né? A maioria daqui seria geração Z. Nós ficaríamos velhos. Sim. Geração velha, isso. Geração Z, trillennial. 15 anos. 15. Geração Coca-Cola. Geração. Então, as novas gerações é muito interessante porque estão formados em distintas tradições de quadrinhos, inseridos em outro tipo de socialização que inclui uma teia, uma trama de relações e práticas específicas. Até surge uma disposição militante de pertencer a esse ambiente. A disposição militante do comiqueiro, a comiqueira, implica um tipo de apropriação cultural que providencia benefícios de distinção. Isso também observa-se no fandom por exemplo, o ambiente cultural do mangá e o anime, por exemplo. E falando com um pesquisador espanhol, Álvaro Pons, que é um dos maiores críticos hispanofalantes de cómic, fazendo uma entrevista a ele, perguntamos como é o perfil de um leitor de quadrinhos na Espanha. E ele respondeu, ao contrário do que era nos anos 80, 90, o perfil de leitor de quadrinhos mudou muito e poderia ser uma moça de 20 anos que lê manga. Um âmbito tão, talvez, dominado nessa época por um masculino, terminou mudando, terminou se hibridando, misturando e pelo outro lado também tem jovens, não leitores que não se assumem como leitores, mas leem quadrinhos de alguma forma e sobretudo um acesso que através das redes sociais virtuais, distintos tipos de narrativas gráficas que jogam outro tipo de jogo cultural. Eu falei aqui mais fechado, mas é um acesso mais variado, tipo como playlist, né? Com alguém que escuta música, escuta um bico aqui de uma música, escuta um pouco de rock, um pouco de sertanejo, um pouco de pagode, assim, não sou fã de um gênero, né? Um acesso que eles têm através da difusão da mídia, assim como os quadrinhos começam a ter visibilidade, tem outros tipos de espaços de socialização. E, por exemplo, na obra em particular que eu pesquisei, muitos leitores acessaram o conhecimento dessa obra através da socialização escolar, na escola. Como Eternauta, por exemplo, entrou como leitura de recomendação dentro das classes, das aulas. E aqui eu fiz como um quadro que tem a ver com a inserção dos quadrinhos em processos e contextos culturais bem diferentes. Por exemplo, pode ser que quando alguém constrói uma biografia leitora, tem que ter em conta a socialização familiar, se é precoce ou não, com o consumo de quadrinhos, se tem tido como o quadrinho chegou através da socialização política, ou de militância política ou não, socialização escolar, através de grupos de pertenência, como amizades, colegas dentro do ambiente, o âmbito cultural específico, o fandom. E isso vocês vão poder, como pesquisador, estabelecer diferenças entre bagagens culturais
e que tem correlato com as disposições estéticas das pessoas. Quando uma pessoa tem assim, uma familiaridade já bem precoce com o quadrinho, esse leitor assume uma disposição militante, vai desenvolver um hábito cultural, um hábitos em um termo sociológico, e até a pessoa pode ser levar práticas investigativas de uma obra, não? Mergulhar em páginas web, websites especializados, estudar, colecionar, práticas de pesquisa. Vão se formando comunidades interpretativas, é um síntoma de época que não existia antes. Essa mesma ideia que eu recém também falei, quase agora, maior cultura, hábitos comiqueiro, menor mediação heterônima vai ter uma pessoa da obra. Construir uma tipologia de leitura baseando-me numa teoria de dois autoras israelias, que elas fazem como uma diferença entre intensidade na leitura e distância. Se, por exemplo, talvez um erro ou um defeito que pode ter esse tipo de classificação de interpretações, níveis de leitura de uma obra, é que eu não dei tanta importância a aspectos visuais, leitura da visualidade de um quadrinho, mais um aspecto do conteúdo textual, o argumento, o roteiro. Então, eu aí classifiquei enunciados. Por exemplo, se tem um cruzamento entre intensidade da leitura, implicação e enunciados referenciais nos juízos, o julgamento do leitor, é uma leitura moral, um leitor muito implicado com os personagens, fazem juízos de julgamento de valor moral, ético. Se o leitor já tem uma interpretação que empieza a comparar a obra com outra obra, diferenças no gênero, no desenho, no estilo gráfico, o perfil do herói, por exemplo, o personagem, já é uma leitura mais de tipo estética. Pode ser que um leitor faça uma interpretação em clave ideológica, política, ou em chave política, uma leitura, um enunciado crítico, mas não estético, mas sim ideológico. E a leitura lúdica é quando se toma distância, mas você está como se inseriu dentro da história, da aventura e vive como quando eu vejo uma novela da Rede Globo, né? Que fico assim inserido na telenovela. Ou me involucro, né? E sinto emocionalmente fico engajado com a telenovela. Também acontece com os quadrinhos, né? E dessa metodologia, como eu falei, tem uma perspectiva muito qualitativa, com o objetivo de reconstruir e explicar essas condições sociais, são várias, né? O momento histórico-político da obra, a trajetória consideratória da obra, a biografia dos leitores, como é que se foram formando as redes de sociabilidade leitora das pessoas, como é que a pessoa, a conceição que tem do livro, da leitura, dos quadrinhos, da sua própria condição como leitor. Os detalhes biográficos são muito importantes aí, como chave interpretativa das práticas de leitura. Repito, a técnica que eu usei foram entrevistas em profundidade, semi-estruturadas, com uma pauta temática, mas não fechada, com possibilidade de reiterar uma pergunta, reperguntar, tirar novas ideias, ir seguindo o caminho que o leitor faz. E isso também tem que estar expressado no relato de memória de leitura que o pesquisador faz, porque é necessário para o pesquisador já ir elaborando um relato das condições da primeira leitura, por exemplo, testemunhas de como foi, para diferenciar esses relatos dos relatos das leituras talvez posteriores que a obra teve. Então, nessa pesquisa, construímos uma certa quantidade de cortes e grupos geracionais que se correspondem com as etapas da trajetória da obra do autor, sobretudo da obra dele.
Assim, por exemplo, no caso de um hobby clássico, né? Um quadrinho clássico, tem leitores que fizeram uma leitura muito precocemente. Depois tem um leitor das novas gerações que já esse quadrinho foi muito consagrado, teve um trânsito por discussões no âmbito intelectual e já a leitura fica, eu não vou dizer contaminada, mas sim muito mediatizada, intermediada por outros fatores. E então, já seriam relatos de memórias de leitura o que eu faço. Não é interpretar a leitura em si, mas também interpretar as memórias de leitura dos leitores, que memorizam, constroem os seus relatos. E essas memórias devem ser narradas sem critério de homogeneização ou uniformização. Ou uniformizar assim como, isso vai encaixar aqui, vou classificar nessa tipologia, e não. É bom sempre ir escrevendo os relatos por meio de legendas ou intertítulos nos textos, que esses intertítulos vão emergindo, surgindo na análise particularizada, como toda pesquisa que pretende ser qualitativa, né? Tem um professor lá, fundador da equipe que eu falei, não? Roberto von Sprecher, que ele aponta que o leitor de quadrinhos tinha sido bastante esquecido, porque geralmente as descrições do campo das narrativas sequenciais, os estudos, pesquisas, pelo menos na Argentina, no meu país, o funcionamento do campo, como é que foi datado, periodizado, localizado, essas descrições focam nos agentes que movimentam a maquinária editorial, 5 minutos, e não tanto no leitor. Estou falando que tem se interessado por produtores, quadrinistas, editores, críticos, divulgadores, organizadores de eventos. Nesse sentido, as avaliações ou os julgamentos dos leitores não acadêmicos ou não especializados, especializados teoricamente ou academicamente, esses julgamentos revelam detalhes importantes das práticas de consumo específicas, e essa recuperação e sistematização das memórias de leitura ajuda a reconstruir outra história do campo, uma história diferente, alternativa, uma história outra seria, e também confessa uma sensibilidade ao meio quadrinístico que sustenta outros critérios de avaliação e fruição ou prazer, né? Nesse contexto, vamos, então, podemos falar de que as perguntas das entrevistas se fazem em função das dimensões de análise construídas. Também trabalhei com fontes secundárias, documentais, revistas, como é que essas revistas, antigas revistas, por exemplo, promoviam, incentivavam a participação do leitor, cartas de leitores, como é que as pessoas relembram esse tipo de instância de interação com a revista. Então, o corpo de análise que eu construí, por exemplo, foi um recorte que abrangia casos, sem, como eu falava recém, sem pretensão de generalizar, estabelecer critérios homogeneizantes. Construí a amostra com uma abordagem de bola de neve, amostragem assim, conseguindo leitores devagar, através de contatos, recomendações, conforme como foram se formando grupos generacionais construídos desde a teoria, não? Com esses cortes geracionais. E a análise particularizada das memórias de leitura inclui a caracterização dos leitores por esses fatores contextuais que já falei, né? Entorno familiar, procedência social, origem social, situação profissional, atual, preparo acadêmico ou não acadêmico que a pessoa tem, e essa história de socialização da leitura, redes de informação, de vínculos que a pessoa tem, a experiência de militância política da pessoa. E finalmente, acho que para falar desse registro de memórias e a sua classificação e interpretação de acordo a essas condições de recepção, podemos, assim, pretender ou sugestionar uma linha de pesquisa de recepção que pode ser prolífica para o trabalho acadêmico, desde a comunicação, desde a história, a sociologia. É muito
interdisciplinária, né? E para compreender outros, aqueles outros, né? Esses sujeitos desconhecidos e que são inimagináveis em quanto aos significados que eles constroem e que assim se vai dando talvez significados que as pessoas transmitem, permitem e possibilitam e que são parte dos significados que uma obra tem. Então, como disse Dona Nésia, agradeço muito a vossa atenção e interesse. Muito obrigado. Obrigado. Desculpa se eu me ultrapassei com o tempo. Jorge, escúchame. ¿Vamos con las preguntas? Sí. Está contigo. Perfecto. Quisiera saber si en el público hay alguna pregunta para formular. Mientras la van pensando, tengo una curiosidad. O sea, yo soy de la época del Tony, de D'Artagnan, de esas muy antiguas, y quería saber si con las mangas japonesas hay un revivir que luego, bueno, con Esterheld y además con la política vuelve a revivir de nuevo. Bueno, ¿en qué medida las mangas japonesas influyeron en una nueva generación de productores lectores? Si es que hubo alguna influencia. Pessoal, tem mais alguma pergunta daqui antes de começarmos a resposta? Vamos fazer um grupo de perguntas. Ivan, mais colegas que quiserem fazer perguntas, é o momento. Ivan, por favor. Oi. Me escuta bem, Caco? Bom, queria parabenizá-lo, antes de mais nada. Achei muito bom, muito organizado. Espero que estimule os alunos a pensar esse tema, porque você trouxe uma proposta de investigação, de método, né? Então, acho que é muito interessante para os alunos da graduação, que muitas vezes estão tentando pensar como organizar os seus estudos, né? E você trouxe um bom exemplo disso. Eu tenho algumas perguntas, vou tentar ser bem rápido. Bem, você falou bastante das condições de recepção de um quadrinho, e você trouxe o caso do Oesterheld, que é do Eternauta, que já é uma obra bem consagrada, né? Então, já é uma obra que está no cânone literário dos quadrinhos, vamos chamar assim, né? No cânone dos quadrinhos. Eu fiquei também tentando, então, pensar o seu método para o caso das obras que não estão no cânone. Obras que, a princípio, estariam esquecidas, né? Então, como é que você pensaria a sua metodologia de condições de recepção, mas tentando pensar as condições de sobrevivência, né? Porque dentro do estudo de história do livro e da leitura, bom, a gente tem, você deve saber bem, né, o famoso circuito do Darton, né, o circuito de comunicação do Robert Darton. Mas há muitas críticas ao circuito do Darton, porque ele foca muito nos sujeitos, né, como você também trouxe, mas ele talvez dê pouco espaço às coisas, aos objetos, ao material, né? E alguns apontam, por exemplo, que é preciso falar das sobrevivências, do arquivo, né? Desses objetos que muitas vezes são esquecidos justamente pelas camadas de leitura, né? Ele é lido numa época e deixa de ser lido em outro, e ele não é sequer conservado, né? E isso aí eu acho que também aponta aí para a segunda pergunta. Por que que aponta? Porque eu acho que ambas passam talvez pela questão de políticas de memória, né? Políticas públicas e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa cultura comiqueira dura que você apontou, né? E como é que você entende isso exatamente? Como é que isso vai se configurando, né? Porque eu lembrei bastante do estudo clássico do Luc Boltanski sobre subcultura de BD da bande dessinée na França. Não sei se você conhece. Ele apontando como que vai se configurando uma subcultura das bandes dessinées na França nos anos 60 e 70.
enfim, as condições, né, para essa subcultura de fãs, especialistas, etc., e se afirmando na França. E aí, queria saber como é que você vê isso na Argentina, né? Você apontou. Eu tenho mais uma aqui, mas depois eu faço. Depois eu... Obrigado. Temos mais Renata, Fabiana. Se der tempo, eu também quero fazer pergunta. Olá, Sebastião. Parabéns pela sua fala. Eu peço desculpas, não é meu período de especialidade, mas eu fiquei um pouco curiosa, e se você pudesse falar um pouco mais, eu acho que tem um pouco de relação com o que o Ivan perguntava, que é sobre a materialidade desses quadrinhos e as formas de leitura, ou seja, como que o suporte, né, a leitura no papel, no digital, tudo isso também traz impactos para essas condições sociais da leitura. Se você pudesse discutir um pouco. Obrigada. Bom, cada um pergunta, né, do seu lugar. O Ivan fez uma pergunta interessante aí sobre o esquecimento, né? Não é exatamente esquecimento, mas vai por aí. A Renata sobre o suporte. E você chegou a mencionar a Kirchner, né? Eu quero saber sobre os usos, e especialmente os usos políticos dessa historieta em específico. Se você puder tratar disso rapidamente. Então, boa tarde. Parabéns de novo pela apresentação. A minha pergunta, na verdade, é porque você fez uma pequena citação a respeito do engajamento relativo às telenovelas. Como eu tenho começado a pesquisar a respeito de telenovelas, eu só queria saber se você tem mais algum comentário a respeito disso, ou se você estabelece uma relação também em relação às leituras de quadrinhos com esse público que assiste e é fã de novela, e como é que, em seguida, como é que você faz para pesquisar esse universo dos fãs, né, que fazem uma segunda leitura, se você for, por exemplo, na internet e coisas desse tipo. Obrigado. Sebastião, a minha pergunta é a mesma da Fabiana. Eu também fiquei curiosa. Num momento apareceu a Cristina Kirchner abraçando, recebendo, homenageando a esposa e depois no slide seguinte o nome do Néstor, né? Então eu também fiquei curiosa para saber que relação, que apropriação, que consumo é esse. E a pergunta, então, a mesma da Fabiana, mas aproveitar para reforçar que o Ivan dizer que foi uma lindíssima apresentação, muito boa mesmo, parabéns. Obrigado. Adorei ouvir, adorei também o método, como o Ivan disse, riquíssimo, parabéns, tá? Muito obrigado. Tá bom. Vamos fazer responder isso e fazemos outra rodada aí para incentivar os meninos a perguntar. Desculpe a demora, mas eu esqueci todas as perguntas. Eu vou começar com o professor Kuhlemeyer, que aqui cumprimento desde aqui. Posso responder em espanhol? Tal vez el revivir de las historietas en Argentina se dio un impulso muy fuerte a una modificación en el campo de recepción por causa de una transformación que se dio en los años 90 con un periodo de apertura económica del país que favoreció la importación de productos culturales y otro tipo de productos también. Y ahí es cuando ya una cuestión, un síntoma que ya venía desde la década anterior, con el ingreso de producciones de animación televisiva japonesa, basadas en personajes de manga, es un aluvión muy grande. El comienzo de la televisión por cabo, cable, videojuegos, videogames, y así es como se va constituyendo una nueva sociabilidad cultural, el consumo cultural,
que con el tiempo van a ir formándose espacios, un mercado editorial del manga, inclusive editoras argentinas que van a republicar, ¿no? Como Editora Ivrea, van a ir republicando esas producciones de historieta japonesa. Y fue quedando como un grupo que bastante estable, que hasta el día de hoy existe, de antiguos lectores de las revistas de Columba, las revistas de Editora Columba, una editora antigua, la más longeva antigua de Argentina, que duró casi 100 años, y esas revistas, el Tony, D'Artagnan, que el profesor mencionó, hasta el día de hoy se siguen intercambiando en cebos, mesas de saudo, usados, loya, esas loyiñas de revistas usadas. Y siquiera ni se venden, se puede solo intercambiar. Sí, está prohibido. ¿Para qué? Para que el producto no desaparezca. Entonces, la condición para llevar una es traer otra, ¿no? Dejar otra. Y a pesar de que existe un público estable de esos lectores de unas narrativas secuenciales tradicionales, con un modelo patrón de aventura muy ya anacrónico, antiguo, también existen reediciones con muchos sucesos exitosas de personajes que eran publicados en esas revistas. Un caso es Dago o Escravo, de Robin Hood, una revista, una historieta muy popular en Italia. Incluso hay recién nacidos que le ponen el nombre Nippur o Dago, porque tiene muchos fanáticos Robin Hood, un autor paraguayo de historieta argentina, que hizo toda su carrera, casi toda, en Editorial Columba. Después siguió su carrera, cuando Columba desapareció, en otros lugares. Nippur de Lagash, las reediciones de Nippur son muy exitosas. Son reeditadas así en volúmenes de capa dura, de lujo, ¿no? Edición de lujo. Pero eso se fue haciendo con el tiempo. Se fue reconstituyendo un campo de consumo, circulación cultural. Porque en un momento parecía que había desaparecido todo. Segunda mitad de los 90 y la primera década del nuevo milenio, del nuevo siglo. Pero en ese momento de desaparición, como que cayó una bomba atómica en la Argentina, con la crisis de 2001, ahí era lo que más circulaba en ese momento, y hasta el día de hoy sigue siendo el producto hegemónico: manga, anime y los superhéroes americanos, ¿eh? Pero ese renacimiento, ese reflorecimiento es algo paulatino, y el ámbito de lectura, y acá también retomando la pregunta del profesor Iván Lima Gómez, o ámbito de leitura, o ambiente, o campo de recepção, não é um âmbito fechado, é um âmbito bastante silvestre, selvagem, no sentido de que não tem tanta intervenção oficial, incentivo do Estado. O Estado argentino é muito intermitente, descontínuo nas políticas públicas culturais, por exemplo, de incentivo e promoção de edição de quadrinhos. Caso contrário, por exemplo, é o Uruguai, que tem uma lei de fomentos à produção editorial. No caso, têm esses fondos, não me lembro agora o nome específico dessa política que eles têm, mas isso não existe na Argentina. O orçamento para eventos importantes de nível nacional são muito intermitentes. Talvez as comunas, prefeituras tenham mais participação, não tanto as políticas centrais do país. Mesmo assim, é um campo que vai se constituindo por inércia, por a mesma capital social e cultural que as pessoas têm. A educação, a formação cultural das pessoas. Sim, são condições de sobrevivência antes do que condições de recepção. E eu tenho muito interesse nessas obras esquecidas pelo campo da crítica.
que no entraron dentro de ese Olimpo de deuses, divinidades de los cuadrinhos argentinos, que lá, cuando un autor o una obra es muy consagrada así y se torna un suceso editorial, llamamos la vaca sagrada, una vaca sagrada de la historieta argentina, El Eternauta. Tem obras que no son esas vacas sagradas, son bastante profanas, ficaram mais na memória popular das pessoas e são muito reconhecidas pelas mesmas pessoas que nessas entrevistas que eu fiz saíram assim e nossa, aqui tem outra coisa, aqui tem outra história da história do campo dos quadrinhos. E eu volto à mesma ideia. Essas obras, por exemplo, de Robin Hood, Nippur, Dago, Savarese, outros personagens que estavam nesse D'Artagnan, que o professor Kuhlmeier nomeou, são obras que até o dia de hoje têm leitores, mas também tem novos leitores, jovens leitores, que consomem essas novas reedições. E é um espaço muito sensível, o espaço de produção dos quadrinhos é muito sensível às conjunturas econômicas do país. As editoriais pequenas, autogestivas, aparecem, aos 2 anos já somem, né? Desaparecem, ficam outras. Tem experiências de coletivização editorial, aglutinamento, coligação de vários selos editoras que vão estabelecendo estratégias de sobrevivência. Isso é um campo que, graças a Deus, afortunadamente, tem um espaço intermédio aí entre o mainstream e o underground, né? E de a pouco, devagarzinho, vai crescendo e fazendo-se mais forte. E é um espaço pouco formalizado, por causa de que o Estado não intervém tanto. Ou a intervenção do Estado é bem focalizada. Por exemplo, e continuando as perguntas, nessa política tão forte assim de consagração e canonização de um autor como Hector Oesterheld, que, por exemplo, eu vou saltar uma pergunta, depois vou voltar nessa pergunta. Por exemplo, os usos políticos do kirchnerismo se remontam, se pode encontrar antecedentes na crise da Argentina de 2001. Grupos militantes de esquerda se apropriaram da imagem do Eternauta como um símbolo de resistência ao poder, à opressão. Então ficava, por exemplo, o mesmo rosto do autor, que é um militante desaparecido, um intelectual desaparecido na ditadura. O Eternauta ficava com o rosto dele. E aí é como quando o Eternauta se vira, vai se tornar uma bandeira política, de resistência política, vão incorporar outros sentidos nessa história. Sempre uma história de invasão extraterrestre, esses significantes podem se povoar ou rechear com significados que são muito diversos e ambíguos. E é como um modelo, um esquema que pode virar de sentido, se ressignificar, pode ser lido em chave de resistência ao poder e ser atualizado em uma leitura mais contemporânea, assim, nessa chave, nessa clave de interpretação, chave de interpretação. E no caso do Eternauta, foram os agrupamentos kirchneristas, como a Câmpora, uma agrupação oficialista, né, partidária do kirchnerismo, conduzida pelo filho da vice-presidenta Cristina, que pegaram esse símbolo, esse ícone do Eternauta caminhando assim com um rifle, né, uma espingarda no ombro, e eles colocaram o rosto de Kirchner, né, nesse ícone, mas tiraram a espingarda já não está mais, né? É um líder aí, Então o que aconteceu foi uma ressignificação do mito do peronismo, porque através da apropriação do Eternauta, talvez seja uma palavra muito odiosa ou
carregada de significação negativa na Argentina, a palavra apropriação. Mas tomar esse símbolo como uma forma de resistir ao poder tem uma leitura atualizada, porque nesse momento da Argentina, há 12 anos, o governo estava em conflito com grupos econômicos na Argentina que estavam representados no arco mediático pelo Grupo Clarín, um grupo jornalístico, empresário. Então, o kirchnerismo o que fez é construir uma imagem de si mesmo com um grupo de resistência ou um poder maior, e também estabelecer uma ponte de união entre uma tradição política revolucionária, que foi o peronismo de esquerda dos anos 70, com o peronismo atual. Um símbolo, a ícone do Eternauta, foi uma forma de unir essas duas tradições e gerações políticas. Uma estratégia política, né? Uma estratégia política que foi avaliada positivamente pela viúva de Westergel e pelo desenhista e coautor da historieta desse quadrinho, que era Francisco Solano López, que aprovou ou consentiu essa apropriação, esse uso. Pelo tanto, poderíamos falar que é um uso legítimo. Não é que é um uso, sei lá, uma obra, à medida que vai sendo apropriada, vai mudando seu caráter, né? E sobre a questão da materialidade dos quadrinhos, sim, é incrível como, por exemplo, nos anos 70 até os anos 80 na Argentina, até os 90, o quadrinho era um bem cultural cuja materialidade e circulação era muito comum no cotidiano argentino. Numa peluqueria, uma barbearia, tem um canastinho, revista, uma sala de espera no hospital, um consultório médico, em um barzinho. Você podia encontrar aí uma revistinha de quadrinho. O tipo de circulação é diferente, muito diferente. E a questão da virtualidade e das redes sociais digitais promovem um novo tipo de massividade, porque a obra atinge limites insuspeitados, né? Sei lá quem será o leitor de Dona Anésia. Tem um louco aí em Córdoba que lê Dona Anésia, né? Aqui está falando para vocês. Tem vários loucas e loucas leitores de Dona Anésia, porque é um quadrinho que nunca chegou à Argentina, mas chega à Argentina. De algum jeito chega, né? Pela virtualidade, né? Pela internet, e até tem comentários sobre Dona Anésia, pelo mesmo caráter humor negro, né, assim, corrosivo que tem. Realmente eu leio Dona Anésia e fico como que me deram um tapa, né? E sim, é uma nova massividade e fragmentária, mas no momento do negócio, e as condições são muito desfavoráveis para os editores de historietas na Argentina, porque as vendas são muito poucas, então vão surgindo novas estratégias de comercialização, visibilidade editorial, de a pouco, né? Que vão é um caminho muito longo para poder sobreviver e se profissionalizar nesse campo. São muito poucos quem se profissionaliza aí. Mas os leitores e leitoras é insuspeitável, né? Qual é o campo de recepção de um quadrinho, uma tirinha de historieta, né? Tem aquele leitor de Dona Anésia ou sou o único louco que lê isso? Não tem? Não tem. Recomendo a leitura de Dona Anésia. E sim, essa presença atual pode também se, inclusive, trasladar ou pensar na literatura mesmo, né? Não só os quadrinhos, as novas formas de massividade e consumo das historietas. E comiqueiro duro é uma categoria, um conceito sensibilizador, um pouco informal, que sim, eu não li esse texto de Boltanski, mas eu posso pensar que
já ao não, como não existe essa massividade prévia, tradicional, que era própria desse campo dos quadrinhos da era industrial clássica, que era a indústria profissional editorial, que aqui também existiu no Brasil. De algum jeito existiu aqui e que ainda existe em forma bastante diferente, mas existe nos Estados Unidos. Nessa época, sim, muitas pessoas, não digo a maioria das pessoas, pero a maioria dos jovens, pero muitas pessoas liam quadrinhos, tinham na casa revistinhas, quadrinhos. Agora já não, já fica como uma prática de nicho, de grupo assim, focalizado, pontual. Então, assim já sim podemos estabelecer uma categoria de que esse é um leitor de quadrinhos, esse já não tanto. Antes liam, quase todos liam quadrinhos. Na época dos meus pais, por exemplo, que liam o D'Artagnan, basicamente. Essa revista que Julian Meyer mencionou, né? E que outra coisa? Os usos políticos. A Cristina, Roberto Jorge. Esse Kruder. Sabe que essa teoria de Libs e Katz, que são autoras israelitas, o modelo teórico original está aplicado ao consumo de telenovela. E é incrível como ia mudando o sentido dependendo da nacionalidade das pessoas, da origem étnica. Um marroquí era diferente a leitura de judeu askenazi ocidental, e depois tinha outro, segundo o grupo étnico de pertença das comunidades muçulmanas, judeus de países árabes, judeus de países europeus. E assim ele foi estabelecendo tipologias. E, pelo menos, na era do que foi o último terço do século XX, dos anos 70 até os 90, tinha um solapamento, aí uma superposição. Quem assistia telenovelas e os leitores de quadrinhos, com certeza, não era que as telenovelas reemplaçaram ou, digamos, suprimiram a leitura de quadrinhos. Era como práticas complementares. Já nos 90, com a crise econômica e a falta de poder adquisitivo e o empobrecimento da população argentina, aí já sim vamos ter uma diminuição, vai descer o número de leitores e já vai se voltar mais do que tudo para o audiovisual. Inclusive, animações de personagens não só japoneses, também de cómic americano. Já aí sim, já a cultura audiovisual vai ser mais potente. Foram se formando nos últimos 15 anos, talvez, espaços de sociabilidade e de fortes identidades de consumidores de mangá, otakus, com uma forte influência do audiovisual, da cultura audiovisual dessas produções, mas esses consumos depois vão terminar criando espaços de leitura de manga. Primeiro chega através do anime, depois vai se indo para o consumo de manga. É como que a primeira chegada é através do audiovisual, pelo menos nas últimas 2 décadas. E políticas de memória... Já está? Que coisa faltou responder? Talvez respondi tudo, mas respondi mal, né? Tá bom. Muito obrigado pelas perguntas, né? Mas eu queria seguir falando um pouco da apropriação do Eternauta, mas podemos deixar para depois, né?
Porque temos umas Sim, sim. 2 apresentações, 2 intervenções. Sim. Deixo aqui? Eu posso sair ou fico aqui? Posso ir? Tá? Obrigado. Moderação. Muito obrigado, Sebastião, pela aula aqui de quadrinhos. Vou deixar as minhas... Jorge, deixarei mis perguntas para depois e vamos a las 2 apresentações de doutorandos. Que tal? Me parece bien. Vamos a proseguir con Micaela Colombo, que nos va a hablar en the Wonderland of Perú, as ruínas da Machu Picchu, nas páginas da revista National Geographic, en primer término ella. Y entonces invitamos a Micaela a realizar su presentación. Jorge, houve um câmbio. Bien. Juliana Camilo da Silva vai ser sua apresentação, está bem? Houve um câmbio, está bem? Juliana, Perfeito. você está na sala, não é? Sim, boa tarde. Você tem 20 minutos, tá bom, Juliana? Está certo, então. Eu vou dividir aqui a minha apresentação com vocês. Já começo agradecendo a oportunidade de fazer parte do colóquio, de dividir um pouco do meu trabalho e da minha pesquisa com todos. Eu vou agora abrir aqui o meu trabalho com vocês. Vamos ver aqui. Tá bom, então. Novamente, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de dividir um pouco do meu trabalho com vocês. Eu sou a Juliana Camilo da Silva, sou doutora em História pela Unicinos, e hoje o trabalho que eu vim falar um pouco, contar um pouco, dividir com vocês é a minha tese de doutorado intitulada Mundos Entrelaçados, Relações de Fronteira nos Confins Meridionais do Império no século XVIII. O tema da tese ela é sobre o relacionamento entre hispano-crioulos e indígenas nos fortes e fortinhos instalados na campanha bonaerense no período colonial tardio. O objetivo geral da tese foi analisar as relações fronteiriças na Pampa bonaerense. Então, o foco foi na fronteira ao sul de Buenos Aires, nesse período colonial tardio, que fica em torno de 1750 a 1800. Nós investigamos alguns fortes, Forte del San Juan, Guarda-Posto de Lopes ou La Matanza, Forte de Chascomús, Nossa Senhora del Pilar de los Ranchos. Bom, falar um pouco da justificativa, né, o porquê desse trabalho. O tema sobre a descrição desses fortes, das suas estruturas físicas, já são conhecidos e também trabalhados pela história argentina. Entretanto, estudos que integrem a complexidade dos processos, das relações e vínculos estabelecidos entre os ocidentais e os nativos nesses espaços e nesse período são praticamente inexistentes. Então, com isso, o trabalho ele pretende ultrapassar a narrativa de estudos clássicos que apresentam a fronteira como o espaço da barbárie. Então, a intenção é desmitificar uma identidade indígena baseada somente na vitimização ou na criminalização. Então, esse debate ele é contemporâneo, uma vez que esse tema tange a grupos que ainda hoje permanecem marginalizados. Então, essa pesquisa ela não funciona como uma forma de resgatar um passado silenciado, mas como um instrumento, como dizia a Ávila, para afirmar identidades presentes. Então, eu considero esse estudo fundamental em momentos de intolerância, preconceito, violência, e a questão indígena e das minorias como um todo ultrapassa fronteiras e é um problema de todos nós, principalmente da comunidade acadêmica responsável pela produção e difusão do conhecimento.
Bom, então já entrando aqui na tese, no tema da tese, onde que nós trabalhamos, esse é o mapa da fronteira bonaerense no período que nós trabalhamos, período conhecido como colonial tardio. Aqui nesses pontos seriam os fortes. Esses fortes, né, na teoria, eles possuíam a função de conter as entradas indígenas aos povoados espanhóis. Então, nesse período, era um período que a gente pode dizer que era um período conflituoso, só que as relações que eram entabuladas ali entre esses ocidentais e os indígenas, elas não eram somente conflituosas. Nós tínhamos períodos pacíficos, nós tínhamos períodos com maiores conflitos, nós tínhamos intensas trocas comerciais, trocas culturais, sociais, e é isso que a gente vai tentar mostrar também aqui ao longo do trabalho. A metodologia para esse trabalho. A pesquisa ela foi em fontes primárias. As principais fontes utilizadas na tese foram as cartas do Fundo Comandância de Fronteira, no Arquivo General de la Nación em Buenos Aires. Esses documentos apresentam inúmeras informações de todos esses estabelecimentos instalados na fronteira. Então, esse corpus ele compõe dados oficiais das fronteiras e desses fortes, porque com a criação das tropas, a instalação efetiva das fortificações fronteiriças, é que se conforma essa comandância de fronteira com os chefes militares, e são eles que vão produzir as cartas, os informes, as declarações, todos esses textos que compõem essa ampla documentação que eu trabalho na tese. Então, aqui só uma imagem, né, de como é essa documentação. Aqui também eu tenho uma outra imagem todos esses documentos foram transcritos. E também trabalhei com outras fontes, principalmente jesuíticas, que eu já tinha trabalhado também no meu mestrado. Então, esse tema, ele surgiu a partir da dissertação de mestrado, onde eu já tinha trabalhado também com a história de em particular, o Cangapau Bravo, nas 3 missões bonaerenses, que foram um período anterior, e aí na tese eu avancei um pouco mais nessa política que a gente chama de defensiva da coroa espanhola. E eu também trabalhei com essas fontes jesuíticas na dissertação, na tese, me desculpe, como fontes secundárias. A metodologia para o trabalho, de alguns preceitos da microhistória, das reflexões da história social, como um suporte investigativo, a metodologia interdisciplinar, a atenção aos pormenores, aos personagens marginais. E aqui já mostrando um pouco como que eu organizei tudo isso, como eu disse, é uma ampla documentação, tinha centenas de fotografias, eu fiz o doutorado sanduíche, eu pude ficar em Buenos Aires por 6 meses, então eu consegui acumular essa documentação e depois eu tinha que organizar tudo isso. Então, no primeiro momento, eu fui organizando por forte, né, que eu só um exemplo para vocês, aqui seria o forte de Chatos Comuns, então eu pegava pela data, né, para quem, o destinatário, quem estava mandando, fazia um resumo dessa carta, colocava ali se aparecia o grupo indígena, que grupo que aparecia, se aparecia o nome de um cacique, quais soldados que apareciam ali. E num primeiro momento eu pude ter uma visão mais geral de toda essa documentação. Então, os indígenas iam até os fortes, na maioria das vezes para comercializar, ou para pedir para passar a Buenos Aires, então para também tratar desse comércio, muitas vezes para pedir proteção, outras vezes eles iam até os fortes também como um suporte para os próprios soldados, eles também protegiam os fortes. Então, tudo isso eu pude, no primeiro momento, fazer essa visão mais geral, para depois, num segundo momento, poder organizar essa documentação de uma outra forma. Então, aqui, já a forma que eu organizei no segundo momento. Depois, como eu mostrei para vocês, eu primeiro dividi por forte, e aí depois fui criando por grupos, caciques. Aqui eu tenho 2 caciques, só para trazer também como exemplo. Eu organizava por cacique
e depois eu fazia uma tabela de tempo, rastreando, por exemplo, em 1770, o cacique Flamengo não assina o Tratado de Paz. Então, eu fui organizando por períodos os rastros de cada cacique. Então, aqui como referencial teórico, né, como que eu fui analisando, interpretando isso, eu utilizei da Marta Bex, a Lívia Nacuzzi, o Raul Mandrini, David Weber, os brasileiros Nath, Thompson, Maria Eugênia Armando, também argentina, o Fradique, o Gruzinski. Então, esses foram os meus principais referenciais teóricos. Então, aqui é só o sumário da tese, né, como que eu organizei tudo isso. Eu vou falar um pouquinho de cada capítulo agora adiante, então, para mostrar para vocês. No capítulo 2, o capítulo 1, na verdade, ele é a introdução. Então, o capítulo 2, ele é o primeiro capítulo, que eu denominei como os nativos da Pampa Patagônia. Então, o que eu trouxe nesse capítulo, né? A gente falou um pouquinho sobre as denominações desses grupos indígenas, conhecidos como Pampas, Serranos, Teueuxes, Ranqueles, eram de fato rótulos ou etiquetas, né, de acordo com a Nacuzzi, que estavam conectados com os objetivos de distintos setores que formavam parte da empresa colonial. Já falando um pouco sobre o território, era uma macro-região heterogênea e envolvia diferentes ecossistemas. Os índios utilizavam essa macro-região por meio de um calendário sazonal e os diferentes ambientes produziam um corredor de interação que interligava esses diferentes grupos. E eles tinham diferentes tipos de relacionamento, tanto hostil quanto pacífico. Isso dentro dos próprios grupos. Nesse sentido, o nomadismo desses grupos, mesmo muito mais do que uma prática genérica de subsistência, que muitas vezes a gente percebe em estudos mais tradicionais, o nomadismo era para esses indígenas uma praxe de existência, bem como um padrão cultural que configurava o seu território. Então, compreendemos essa característica desses grupos nativos por meio da lógica mestiça, utilizada por Bocara, ou seja, a abertura ao outro está no seio do dispositivo sociocultural desses indígenas. Então, consideramos esse aspecto essencial nas relações que foram travadas entre eles e a sociedade hispano-crioula nessa fronteira. Os grupos indígenas da Pampa Patagônia são configurados por meio de parcialidades. O que isso significa? Que são grupos politicamente autônomos que compartilhavam de especificidades culturais e sociais. Então, através das análises desses líderes nativos, desses nomes que eu persegui nessa documentação, nós percebemos que os caciques pampianos possuíam um posto de orientadores, organizadores do grupo, muito diferente de um poder de mando. Então, o parentesco, ele era a base estruturante também desses grupos. E através dessas redes de parentes que circulavam diferentes bens simbólicos e mercantis, bem como conhecimentos e também relações sociais. Então, nesse período analisado e com a inserção efetiva dos fortes nessa região, nós utilizamos o conceito da Henrique de paisagem mestiça, na qual as apropriações e usos do território e recursos, eles foram constantemente negociados por meio da circulação de pessoas, bens, mas também informações. Já no capítulo seguinte, que é denominado A Fronteira Bonaerense, nós então procuramos entender o que essa fronteira significava no primeiro momento para os espanhóis. Então, para a coroa espanhola, a campanha bonaerense, ela indicava um limite político e cultural. Mais tarde, com os estados nacionais consolidados, do início do século XIX, essas fronteiras elas passam a ser pensadas a partir dos interesses estatais e ganham também conotações ideológicas. No caso da Argentina, a narrativa delimitava os territórios de fronteira com o índio como espaços vazios e também próprios para a chegada da civilização e do progresso. Foi aí que se edificou uma construção de uma memória coletiva excludente.
E vários mitos, o mito do deserto, área desertada, desse forte que nós trabalhamos como imposição do poder, contenção da barbárie, da narrativa da guerra contra o índio como única modalidade de relação, da vitória dos heróis da pátria, da edificação de uma nação, território branca, na qual o nativo e as outras minorias, elas surgem apenas por meio de diferentes estereótipos. Antes de falar, já passar para o próximo slide, né, na metade do século XX, nós podemos dizer, a partir de 1980, nós vamos ter diferentes mudanças, várias mudanças nesse conceito de fronteira. Então, autores que vão trabalhar com uma fronteira como um local de intercâmbio, uma fronteira como um local dinâmico, que esse conceito é que se aproxima do nosso trabalho, como White, o Bocara, Nacuzzi, o Brunzinski, eles trabalham com esse sentido de fronteira de uma maneira ampliada, muito diferente de uma fronteira limite ou de uma fronteira apenas como um local de guerra. Então, as mudanças na história, a partir do século XX, a partir da década de 80, do século passado, mostram que a fronteira ela é um local dinâmico. Então, é a partir daí que nós empregamos a percepção de fronteira agenciada para essa compreensão dessa realidade da Pampa. Então, nesse sentido, a fronteira ela era um espaço de controle colonial frágil, uma área que era marginal para os espanhóis, e isso facilitava aos diferentes atores sociais, naquele controle inconsistente, a possibilidade de manifestar sua capacidade de agência em um sentido ampliado. Então, isso acontecia tanto no segmento da vida social, quanto também na metamorfose. Isso ficou evidente nos exemplos que a gente trouxe ao longo da tese. Então, todo o contexto de relações na fronteira deixava manifesta a capacidade das populações fronteiriças, tanto indígenas quanto espanholas, de manobrar a política imperial. Então, vimos que os fortes de fronteira, eles eram estruturas muito frágeis, eles eram precários, com falta de mantimentos, pagamentos, e isso tudo acaba se refletindo nessa vida fronteiriça. Aqui eu trouxe só algumas imagens de o que era esse forte, porque muitas vezes a gente já tem uma imagem mental de como seria um forte, e esse seria uma réplica do Forte de Navarro, para a gente ter uma noção de como era essa estrutura. Juliana, mais 2 minutos, tá bom? Tá bom. Aqui mais uma, só para, então já vou ser um pouquinho mais rápida. Aqui no nosso último capítulo, falando do cotidiano dos fortes e fortins, a gente segue nesse último capítulo o rastro de diferentes caciques, e a gente pode perceber, através desses caciques bravos, iates, enfim, diferentes nomes que eu persegui na tese, que as fidelidades com o governo colonial eram constantemente negociadas. Então, as pistas permitiram compreender as relações cotidianas das fortificações e uma atmosfera marcada por carências. E a aproximação dos milicianos com os indígenas construiu, de certa forma, um entrelaçado de apoio e informação que era constantemente negociado. E isso foi essencial para a manutenção dos fortes e fortins. Os fortes, eles resistiram não somente por essa colaboração entre os cristãos, mas, sobretudo, pelas relações com os indígenas. Então, aqui, para mim, não passar do tempo, a intensidade de relações entre índios e hispano-crioulos, isso foi perceptível ao longo da tese. A documentação revelou histórias de milicianos que socializavam com os índios, índios que negociavam com estancieiros, nativos que serviam como guias, soldados que desertaram e iam viver com índios, outros que tinham relações íntimas com as índias, nativas que tinham filhos com cristãos, filhos mestiços. Então, isso tudo eram mostras de personagens reais que faziam da fronteira um lugar dinâmico e mestiço. Então, eu não vou falar, já que já vou indo para a conclusão, para não passar muito do meu tempo. Então, os fortes, eles não foram um ambiente de imposição, mas sim de relação, constantemente negociada, e acabaram se transformando em uma espécie de um portal diplomático,
nós percebemos que as identidades são dinâmicas, flexíveis, contrastantes e, por vezes, contraditórias, e elas não se elaboram através da coincidência consigo mesmo, mas, de fato, na relação com o outro. E também conseguimos perceber que o convívio entre indígenas e cristãos, nessa fronteira que a gente chama de agenciada, conformou um ambiente multifacetado e mestiço, resultando em uma sociedade mestiça. Então, só para acabar agora, nas palavras de Gruzinski, as mestiçagens nunca são uma panaceia. Elas expressam combates jamais ganhos e sempre recomeçados, mas fornecem o privilégio de se pertencer a vários mundos numa só vida. Então é isso, desculpe se eu falei muito rápido agora no finalzinho, agradeço o tempo de vocês e fico aberta para perguntas. Bom, como o César não está ontem, Jorge, me perdoe a intervenção, tá bom? Só quero fazer um ajuste aqui, tá bom? De acordo, tá bom. E é que nós vamos fazer as perguntas para Juliana, eu estou cheio de perguntas aqui para ela. Mas como o César não apareceu, ontem nós ficamos devendo a apresentação do Vinícius. Então, gostaria de rodar a apresentação do Vinícius para que nós possamos atualizar o nosso calendário. Fazemos a apresentação do Vinícius, passamos para as perguntas para a Juliana e depois vamos para o intervalo. Pode ser? Tá bom, então só me deem 30 segundos. Não tem como resolver problema de cachorro, ele não respeita a fala. Bom, eu sou Vinícius Oliveira Maceroni e tenho que começar fazendo um pedido de desculpas por não estar podendo participar com vocês no evento, se não de maneira ao vivo, nem mesmo de maneira síncrona, porque eu estou gravando a minha fala, porque devido ao meu trabalho eu não vou conseguir participar com vocês ao vivo, né? Então, feito mais, né? Ou seja, essa militância mais chão dos militantes da luta armada, e eu, de novo, infelizmente não pude participar da conversa e do debate, mas me coloco à disposição de quem quiser entrar em contato por e-mail, etc. Muito obrigado a todo mundo do evento e bom evento a todos. No, me parece, muito obrigado, Cristiano, me parece excelente la presentación de Juliana. En la región hay muchos trabajos y por ahí me ofrezco para vincularla con historiadores que trabajan desde distintas universidades argentinas, Rosario, Buenos Aires, Río Cuarto, el tema de las fronteras, y también es muy interesante el trabajo con aquellos que desarrollan arqueología histórica en relación al tema de frontera en el periodo colonial tardío. Es muy probable que sí, que ya tenga esos vínculos, pero de todas formas me ofrezco para colaborar. Y bueno, si puedes preguntar, Cristiano, si en el público hay alguna pregunta. Gracias. Tá. Eu tenho perguntas, mas se algum colega tiver, eu posso passar, eu posso elaborar a minha enquanto vocês pensam as perguntas de vocês. Juliana, você está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, tá. Então tá. Juliana, bom, em primeiro lugar, obrigado pela sua participação e pela sua fala. Eu achei bastante interessante a sua pesquisa e eu tenho duas perguntas para fazer. Uma é mais sobre o seu processo de pesquisa e o outro um pouco mais detido sobre o escopo dela. Em primeiro lugar, nós temos muitos alunos aqui da graduação e da pós-graduação. Então, eu queria que você contasse para a gente a sua trajetória até chegar à sua
tese, ou seja, como é que você entrou na universidade e quais caminhos você percorreu até chegar à sua tese de doutorado. Não deve ter sido uma trajetória que dá para você contar em 30 segundos, mas eu espero que você consiga sintetizar um pouco os momentos mais importantes para que o público entenda como é essa trajetória. Em segundo lugar, eu queria que você falasse também, você fala na sua apresentação sobre, uma das conclusões é sobre os processos de negociação. Você cita muito rapidamente alguns processos. Eu queria que você me desse exemplos desse modo de negociação. Os modelos de negociação que você viu surgir na documentação, na experiência. Justamente porque o modo como você entende o conceito de fronteira me parece muito rico, porque isso está evidentemente está inserido numa espécie de semântica do próprio conceito, porque na atualidade esse conceito ele está muito associado à noção de Estado-nação. E no período colonial essa noção ela não é necessariamente a mesma. Houve nesse sentido, para esse termo, né? Houve um câmbio, houve uma mudança, uma alteração de sentido, já que ela me parece ser muito mais fluida, muito mais maleável do que essa noção que nós temos no século XX, muito associadas a um limite previamente estabelecido. É nesse sentido que eu gostaria de ouvir você, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço as perguntas. Bom, falando da trajetória, eu comecei na Unicinos em 2007 e logo com a professora Maria Cristina eu trabalhei como monitora. Então eu consegui essa bolsa monitoria e foi o primeiro contato com a pesquisa. E como eu comecei a me interessar muito pela pesquisa na época, logo eu consegui uma bolsa FAPERGS, e aí sim eu pude colocar a mão na massa, de fato, e trabalhar com a professora Maria Cristina na pesquisa, e foi quando eu tive esse contato com a região da fronteira bonaerense, com a história das missões jesuíticas, isso lá no ano de 2010, se não me engano. Então, como eu estava dizendo, em 2007 eu já tinha o meu filho pequeno, ele tinha 3 meses quando eu entrei na Unicinos, e quando eu comecei a trabalhar na Bolsa, com a Maria Cristina, tive esse primeiro contato com a pesquisa, comecei a me encantar com o mundo da pesquisa, terminei a minha graduação em 2013 e logo já ingressei no mestrado com o mesmo tema do meu TCC. Aí eu ampliei um pouco o meu TCC e acabei trabalhando no mestrado com isso. Então, no meu mestrado, eu trabalhei com a trajetória de um cacique nessa mesma região da campanha bonaerense, e o nome dele é Cangapol, também conhecido como Bravo, ou Nicolás Cangapol, e nessa pesquisa eu utilizei da trajetória desse cacique para compreender a realidade da região conectada com essas 3 missões jesuíticas nessa mesma região. Então, terminei o mestrado e aí logo em 2017, 2017, comecei o doutorado. E nisso tudo, várias coisas aconteceram. No mestrado eu já tinha minha segunda filha, aí depois no doutorado veio a pandemia e todos os problemas aí que todo mundo passou nesse período tão difícil da nossa história. Eu terminei o meu doutorado no meio disso. E aí, nisso tudo, antes da pandemia, em 2018, eu consegui essa bolsa sanduíche, fui para a Argentina, e aí sim pude pesquisar de fato essa documentação, que eu tive contato no mestrado, mas muito, muito brevemente, cheguei aí no mestrado para a Argentina por conta própria, para pesquisar no
no arquivo de Buenos Aires e tive contato com essa documentação e consegui já organizar essa documentação, mesmo que muito pequena nesse primeiro momento no mestrado, que acabou depois ampliando e aí me trazendo esse desejo de continuar com essa pesquisa no doutorado. E foi aí que eu continuei nessa fronteira, né, na fronteira de Buenos Aires, mas aí já avançando um pouquinho no tempo, com a instalação, se primeiramente a política da coroa espanhola foi as 3 missões jesuíticas para tentar pacificar essa região, porque essa região não era uma região que os índios, eles não se convertiam, né, a esse poder colonial, então a gente chama de índios independentes, eles não eram submetidos, e a primeira política foi as missões. Como as missões não foram bem sucedidas, né, aos olhos da coroa espanhola, depois eles tentam com essa linha de fortes e fortins. Então eu avanço, na primeira pesquisa no mestrado eu trabalho as missões, e aí depois no doutorado eu trabalho essa nova política dos fortes. A segunda questão sobre essas negociações, né, eu trouxe um caso na tese, né, de uma índia, que foi o que mais eu posso dizer que me instigou na tese, trabalhando com essa documentação toda, o que me trouxe uma curiosidade muito grande, eu acabei perdendo muito tempo, foi a questão da participação das mulheres indígenas nessa política. Então, o que eu pude constatar é que eram as mulheres indígenas que tinham o papel de ir até o forte e fazer toda essa negociação com os militares. Então, elas iam em nome dos seus caciques, elas traziam notícias dos caciques, elas traziam tentativas de paz, elas muitas vezes traziam também avisos, se, por exemplo, se os militares não negociassem, aconteceria algum ataque, enfim, essas mulheres que serviam de elo de negociação política nos fortes com os militares. Então, isso para mim foi uma novidade, eu acabei tentando rastrear também o nome de alguma dessas mulheres, e aí nisso eu encontrei o nome de uma que me chamou a atenção e eu consegui rastrear com mais cuidado, que foi a índia Maria Catalina. Ela era sobrinha de um cacique também muito importante, chamado Lorenzo, e a Maria Catalina, ela se diferenciou porque, na verdade, ela acaba não só negociando com o governo colonial, ela não só se torna uma intérprete, porque ela falava, então, o espanhol e também falava os dialetos indígenas, ela se torna uma intérprete e também ela acaba recebendo vários objetos para poder, para fazer essas negociações. Então, eu encontrei um documento que trazia a lista de tudo que a Maria Catalina tinha recebido do governo e levava, então, para o seu grupo indígena. Então, a Maria Catalina era aquilo que a gente chama de uma passeur, eu não sei se eu estou fazendo a pronúncia correta, que o Gruzinski chama. Então, ela seria uma mediadora cultural que ela interligava esses dois mundos. Ela ia, então, para o seu espaço indígena e retornava para o espaço cristão, e ela fazia essa interligação com muita facilidade. Então ela tinha esse poder aí de interligar esses dois mundos, e com essa personagem eu consegui rastrear os objetos que ela levava, então, que os cristãos pagavam, né, para ela, e ela acabava levando de volta para o seu grupo indígena, a forma com que ela negociava. Enfim, através dessa personagem, eu consegui rastrear um pouco o papel dessas mulheres, porque aí, a partir dela, eu consegui encontrar outras e trazer um pouco desses exemplos. Outra questão importante também era o relacionamento dos
militares com essas índias, porque, querendo ou não, elas acabavam se instalando muitas vezes ali ao entorno do forte. Tem relatos que mostram que elas viviam dentro do forte com os militares, e elas, então, acabaram ganhando esse papel aí de negociadoras dentro dessa estrutura fronteiriça que eu chamo de fronteira agenciada. Eu não sei se eu já passei do tempo, se gostaria de colocar mais alguma coisa, se esqueci de falar alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais alguma intervenção? Tá. Parei que a Maria Cristina quer. Juliana, para ficar mais claro, fala para o Cristiano do conceito que o Farinati trabalhou, de fronteira agenciada, e como tu te apropriou e transformou esse conceito. Acho que daí tu fica mais clara a resposta para ele. O trabalho do Farinati e da Thompson, né? Sim. Eu utilizei a forma com que eles trabalharam. Eu acabei, então, a partir do conceito deles, eu acabei formulando, então, essa forma de abordagem na minha tese. Deixa eu ver se eu encontro aqui o slide para mim poder falar para vocês certinho. Só um pouquinho aqui. Eu queria encontrar a parte, eu queria até dividir com vocês, mas acho que não vai ser possível. Juliana, caiu, a internet está um pouco difícil. Jorge, você ainda está aí? Está me ouvindo? Sim, estou. Vamos fazer um intervalo? Perfeito. Então, tá? Porque já que a Juliana caiu, vamos fazer um intervalo aqui e caiu online, né? E daqui a 5 minutinhos, 10 minutinhos, nós voltamos para a participação da professora Renata. Tá bom? Então, 10 minutinhos, tomar um café aqui fora, já está sendo servido aqui, um café, um suco, e retornamos para a segunda parte, tá bom? Obrigado. Obrigado. Tá bom.